Mentiras brancas, mentiras pretas, não importa as intenções. Se você não diz a verdade, é uma mentira. Mas por que mentimos, afinal de contas? Sejamos realistas, todos nós somos mentirosos. Todos dizemos mentiras inocentes de vez em quando. Segundo uma pesquisa, mais comumente, em 21% dos casos, as pessoas mentem para evitar os outros. Em seguida, 20% são mentiras percebidas como humor, piadas ou brincadeiras. 14% das mentiras são ditas para se proteger, enquanto 13% das mentiras são ditas para impressionar os outros e parecerem mais favoráveis. 11% das mentiras são inventadas para proteger outra pessoa. Acho que estes 11% são mentiras brancas, não é? O fato engraçado é que 5% de todas as mentiras vão para a categoria de mentiras não especificadas. Isso significa que 5% de todas as mentiras não tinham significado algum. Mentimos mais para pessoas mais próximas, nossos amigos, em 51% dos casos, e família, em 21% dos casos. E com que frequência mentimos? Há vários estudos sobre o assunto. Aqui está o primeiro e é bastante positivo. Os pesquisadores até tentaram contar a frequência com que uma pessoa comum mente. O estudo descobriu que a comunicação do dia a dia geralmente é bastante honesta. De acordo com os resultados, as pessoas normalmente mentem 1 ou 2 vezes ao dia. Além disso, o mesmo estudo revelou que há muito poucos mentirosos prolíficos, apenas cerca de 1%. Estes tendem a mentir pelo menos 15 vezes ao dia. Portanto, temos aqui algumas boas notícias. A maioria das pessoas parece ser honesta. Mas houve uma pesquisa decepcionante que desmentiu esta notícia positiva. De acordo com um psicólogo da Universidade de Virgínia, a mentira é uma condição de vida. A pesquisa revela a dolorosa verdade. Mentimos a cada uma de 5 trocas sociais que duram mais de 10 minutos. E tem mais, mentimos para cerca de 30% das pessoas com quem conversamos. Agora vamos fazer uma pequena viagem dentro do cérebro para ver o que acontece quando mentimos. Sempre que fazemos isso, 3 partes fundamentais da nossa matéria cinzenta são estimuladas. A primeira parte é o lóbulo frontal e está bem aqui. O lóbulo frontal é o centro da nossa personalidade. É a parte responsável por nossos movimentos voluntários, pela linguagem expressiva e também tem o superpoder de suprimir a verdade. A questão é, o lóbulo frontal é tudo sobre atividades intelectuais. A seguir, o sistema límbico. Antes de seguir adiante com este, tem uma pergunta. O que você sente quando mente? Seria culpa, porque você entende que mentir é ruim? Ou talvez estresse, porque você está subconscientemente com medo de que descubram que você mentiu? O espectro das emoções pode ser bastante vasto, mas não importa o que você sinta exatamente, ele ainda estará relacionado à ansiedade. O sistema límbico tem tudo a ver com as respostas comportamentais e emocionais que temos. A última parte, mas não menos importante, o lóbulo temporal, que também é essencial para mentir. O lóbulo temporal ajuda com a imagem mental. Ele também ajuda a recuperar memórias mais antigas. As funções que o lobo temporal tem fazem com que suas mentiras pareçam plausíveis. Estas foram as 3 partes principais que regulam as mentiras que contamos, mas elas têm alguns ajudantes. Por exemplo, esta área, córtex cingulado anterior, ajuda a monitorar os erros, o que é muito importante quando mentimos. E esta área, o córtex pré-frontal dorsolateral, trabalha duro quando mentimos também, uma vez que ajuda a controlar nosso comportamento. Como você vê, a mentira é um processo muito exigente e cansativo que envolve muitas áreas do cérebro. Agora vamos dar uma olhada no cérebro de uma pessoa que está dizendo a verdade. Olhemos aqui, o lobo frontal está relaxado. Ele não precisa distorcer a realidade e suprimir a verdade. Os sistemas límbicos também se sentem bastante relaxados. Não há estresse relacionado à mentira. Sim, dizer a verdade requer muito menos esforço e energia. Agora estamos em um escritório típico. Você pode ver gerentes, funcionários e o chefe. Quem você acha que ouve mais mentiras do que qualquer outra pessoa aqui dentro? Se você acha que é o chefe, provavelmente tem razão. Não há estatísticas precisas sobre quem mente com mais frequência, mas uma pesquisa com mais de 1.000 norte-americanos revelou que 96% dos entrevistados normalmente mentem para sair do trabalho. Portanto, eles mentem aos seus chefes. Você deve ter inventado uma desculpa sobre estar doente pelo menos uma vez na vida também. Tipo, você acorda, mas não tem vontade de ir a lugar algum. Você sabe que não há nada super importante no trabalho e pode tirar uma licença médica por um dia. Você liga para seu chefe, mente e se sente culpado ou estressado. E se ele descobrir que você mentiu?
você aciona seu sistema límbico, você já sabe disso. Você tem um pouco de medo de sair, apesar de querer ir às compras. E se alguém o vir e disser ao seu chefe? Estatisticamente, as chances de o seu chefe saber que você mentiu são muito pequenas. A mesma pesquisa revelou que 91% das pessoas que mentiram para sair do escritório nunca foram pegas. Tome isso como garantido. Lembre-se que ainda há 9% das pessoas que foram pegas de fato. E não se esqueça da lei de Murphy. Qualquer coisa que possa dar errado, vai dar errado. No pior momento possível. Portanto, mentir nem sempre é uma opção. A maioria das mentiras são mentiras brancas. Mesmo que você minta para sair do escritório, isso não é bom, mas não é uma grande mentira. Na verdade, existem apenas cerca de 11,4% de grandes mentiras. Todo o resto é bastante inocente. Mas se alguém ganha a vida exclusivamente mentindo e enganando os outros, isso é sério. A história conhece exemplos de quando as pessoas fizeram fortuna ao mentir para os outros. Há muitos vigaristas, mas vou falar sobre Charles Ponzi. Ele deveria ter um lóbulo frontal maluco, quer dizer, ele era um mentiroso incrivelmente talentoso. Enganou tanta gente e ganhou tanto com suas mentiras, que hoje existe até mesmo um tipo de fraude chamado esquema Ponzi. Tudo isso aconteceu na Nova Inglaterra nos anos 20. Charles Ponzi enganou centenas e centenas de pessoas para investirem em um esquema. Era um esquema de especulação de selos postais. Ele oferecia algo a que as pessoas não conseguiram resistir. Prometia aos investidores que eles teriam um retorno de 50% em um período de tempo muito curto, ou seja, 90 dias. Tipo assim, você tem $1.000, você os usa para participar de um esquema e 3 meses depois recebe seu dinheiro de volta mais os juros de $500. Você não precisa trabalhar, acordar cedo nem fazer nada. É como uma planta em um vaso, você só tem que esperar até que floresça. E se alguém não tivesse 1.000, mas 10.000 ou $100.000? Os juros cresceriam proporcionalmente. Agora é difícil acreditar que alguém tenha dado intencionalmente seu dinheiro a Charles. Mas ei, Charles Ponzi foi a primeira pessoa a ter criado tal esquema. Ele usou a principal fraqueza das pessoas, a preguiça. Vamos admitir, todos nós ficaríamos felizes se não tivéssemos que trabalhar e pudéssemos ter tudo de que precisamos. Agora vamos ver por que este esquema funcionou bem no início. A palavra se espalhou e a cada dia novos investidores traziam mais dinheiro para Charles. Charles tinha uma lacuna de 90 dias. Assim, quando ele deveria pagar o primeiro investidor de volta, ele tinha dinheiro de novos investidores que ainda precisavam esperar para receber o dinheiro com os juros de volta. Portanto, havia uma simulação bastante ilusória de um negócio bem-sucedido e honesto no início. Investidores felizes que foram os primeiros a entrar naquela parede de mentiras e que receberam o dinheiro e os juros de volta, contariam a todos sobre sua experiência positiva, fazendo com que outras pessoas quisessem investir também. Charles Ponzi teria arrecadado cerca de $250.000 por dia. Eu sei, parece uma loucura. Não se esqueça de que estou falando dos anos 20, então o equivalente de hoje é de cerca de $3 milhões por dia. O esquema com certeza não funcionou, mas esse foi apenas um exemplo de uma das maiores mentiras da história. E quanto a você, com que frequência mente?